Apresentação do meu plano de prática docente, plano elaborado para o primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais, com o título Formação de Palavras com Nomes de Animais, plano previsto para 2 aulas, com o objetivo formar palavras a partir de sílabas dadas, reconhecer as sílabas como unidades sonoras que compõem uma palavra. Habilidades a serem desenvolvidas: relacionar elementos sonoros, sílabas, fonemas, partes de palavras com sua representação escrita. Conteúdo: análise linguística, semiótica, alfabetização, construção do sistema alfabético, com a estratégia de ensino, fazer comparações entre os sons e as sílabas de cada palavra. Desenvolvimento desta aula. Esta aula será realizada a partir da estratégia de ensino, fazendo comparações entre os sons e as sílabas de cada palavra. Como toda criança, ela tem curiosidade em relação aos animais. A maioria gostam de animais. Achei importante, interessante e motivador trabalhar com esse tema nesta aula, partindo de um tema significativo e que chame a atenção de todos. Na primeira atividade, motivei aos alunos fazendo questionamento sobre se eles gostam de animais, quais os animais de sua preferência e se gostaria, nesse momento, de assistir a um vídeo dos bichinhos do jardim, ouvindo a alegria dos alunos e fazendo perguntas orais sobre os bichinhos que aparecem na música, enfatizando os nomes dos animais e fazendo comparações entre os sons e as sílabas de cada palavra. Por exemplo, borboleta. A borboleta é bonita? Vamos pronunciar a palavra borboleta? Aí, escrever a palavra borboleta na lousa e perguntar aos alunos quais as letrinhas usamos para escrever a palavra borboleta. À medida que os alunos forem falando e mostrando, apontando as letras na lousa, em seguida, perguntar quantas letrinhas foram usadas para escrever a palavra borboleta, pedir para fazer a pronúncia borboleta, identificar as vogais na palavra e, em seguida, pedir para separar a palavra borboleta com as palminhas. Vamos bater as palminhas separando a palavra borboleta. Borboleta. Quantas sílabas? Quantas vezes eu bati as palminhas aí? Nós batemos as palminhas 4 vezes. Então, quantas sílabas tem a palavra borboleta? Os alunos vão falando, a professora vai reforçando e sempre escrevendo na lousa o que os alunos vão falando. Qual outro animalzinho nós vimos? Na beija-flor. Vamos pronunciar a palavra beija-flor? A gente escreve a palavra beija-flor da mesma forma que escreve borboleta. Tem o mesmo som? A gente escuta. Vamos falar a palavra borboleta novamente? Borboleta. Beija-flor. A gente fala da mesma forma? Ouve o som igual? Em seguida, na segunda atividade, entregar para os alunos as sílabas e pedir para desembaralhar. Propor a eles que desembaralhem as sílabas para escrever os nomes dos bichinhos que aparecem na música. Em seguida, eles vão desembaralhando as sílabas e a professora vai escrevendo no quadro, apresentando o nome do animal. Eles vão falando, mostrando a sílaba, escrevendo nas quadrículas
e em seguida ela vai anotando na lousa e fazendo os mesmos questionamentos. Quais as letrinhas do alfabeto? Quais as vogais? Quantas letrinhas foram usadas? Vamos pronunciar a palavra? Vamos separar com palminhas? Qual a sílaba forte na palavra borboleta, beija-flor? E assim sucessivamente com todos os outros nomes dos bichinhos. Na interpretação da música, ouvir novamente a música com eles, sobre os bichinhos do jardim. Fazer a interpretação oral da música perguntando sobre o que cada bichinho do jardim faz. Depois de trabalhar oralmente a interpretação da música, oferecer o exercício para que os alunos escrevam os nomes dos bichos nas quadrículas. Terminada a atividade, na atividade 4, é chegada a hora dos bichinhos do mar. Apresentar os nomes dos bichos do mar, enfatizando a forma escrita de cada nome. Buscar comparações, fazer comparações entre as palavras e os sons das mesmas. Por exemplo, qual das palavras apresentadas começa com a sílaba K? E escrever na lousa a palavra caranguejo, por exemplo. Qual das palavras apresentadas começa com a letra P? Escrever a palavra peixe. Essas palavras têm sons iguais? Por quê? Quantas palavras apresentam sílabas iguais entre si? Quantas sílabas tem a palavra caranguejo? Quantas palavras tem 2 sílabas? Quantas palavras tem 3 sílabas? Entre outras perguntas. E essas palavras já estão escritas na lousa, né? A palavra caranguejo, tartaruga, tubarão, baleia, peixe. O mesmo procedimento com cada uma dessas palavras. Na próxima atividade, descobrindo o animal marinho. Nessa atividade, através da percepção visual, o aluno descobrirá. Os alunos vão descobrir o animal marinho das sombras e escreverá seus nomes nos retângulos. Terminada a atividade, se algum tiver dificuldade, né, os colegas do grupo vão ajudando e o professor também passando em cada grupo, observando o desenvolvimento da atividade e dando ajuda àqueles que estão com dificuldade. A avaliação, chegada a hora da avaliação. A avaliação acontecerá de forma contínua, iniciada nas perguntas orais, diagnosticada no início da aula, posteriormente as realizações das atividades e interesses pelo tema da aula, registro e reflexão sobre as atividades realizadas, sobre o aprendizado da turma com a experiência vivenciada. E assim termino a apresentação do meu plano de prática docente, lembrando que não apresentei materiais concretos pelo fato de não estar na presença de crianças, atuando para as crianças. É só uma demonstração como esse plano será aplicado na sala de aula com os alunos. Muito obrigada.